Em um mundo onde o caos parece inevitável, a calma se torna uma arma poderosa. Mas como cultivar essa tranquilidade diante do estresse, da pressão e das incertezas? A resposta pode estar em uma filosofia milenar: o estoicismo. Ao longo da história, grandes líderes como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, além de nomes modernos como Nelson Mandela, demonstraram que a mente pode ser treinada para resistir ao desespero e agir com sabedoria. Neste guia, você vai aprender como desenvolver uma mente estoica e calma através de práticas diárias, mudança de perspectiva e disciplina emocional. Prepare-se para um mergulho profundo em estratégias práticas, ideias transformadoras e exemplos inspiradores. O estresse, em sua essência, é uma resposta do corpo e da mente a algo que é percebido como ameaça. Essa resposta é automática, fisiológica e tem origem ancestral. Nossos antepassados precisavam reagir rapidamente diante de predadores ou perigos ambientais. O cérebro não distingue muito bem entre uma ameaça real e uma ameaça percebida. Por isso, situações como uma discussão no trabalho ou um atraso no trânsito podem ativar o mesmo sistema de alerta que salvaria um ser humano de um leão. Mas o estoico entende que o estresse não é causado pelas coisas em si, e sim pela forma como pensamos sobre elas. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Isso muda tudo. Ao invés de reagir de forma automática, o estoico observa. Ele treina sua mente para fazer uma pausa entre o estímulo e a resposta. Essa pausa é onde a liberdade vive. E também é onde começa o verdadeiro controle emocional. O estoicismo ensina que a felicidade e a tranquilidade não dependem do mundo externo, mas da nossa atitude interna. Ele se baseia em 4 virtudes principais: sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. E é o autocontrole que nos ajuda a lidar com o estresse. Sêneca escreveu: a vida é como um jogo de dados. Não está em nosso poder controlar os dados que são lançados, mas está em nosso poder como jogamos as peças. Esse ensinamento resume a essência da filosofia estoica aplicada à mente calma. O estoico não tenta controlar o mundo. Ele tenta controlar a si mesmo. Quando surge uma situação estressante, o estoico se pergunta: o que está sob meu controle agora? Essa pergunta simples é um dos pilares da tranquilidade mental. Se está fora do seu controle, como o comportamento de outras pessoas, o passado ou o clima, você aprende a aceitar. Se está dentro do seu controle, como sua atitude, suas palavras e sua reação, você assume a responsabilidade. Esse foco seletivo, chamado de dicotomia do controle, é uma ferramenta fundamental para manter a serenidade. Imagine governar o Império Romano, uma das civilizações mais poderosas e caóticas da história, enquanto lida com guerras, traições, pragas e tragédias pessoais. Marco Aurélio fez isso, e ainda assim manteve a mente calma. Ele era um praticante devoto do estoicismo. Seu livro Meditações, que nada mais era do que um diário pessoal, mostra um homem tentando manter a razão em meio ao turbilhão. Em um dos trechos, ele escreve: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Marco Aurélio acordava todos os dias lembrando a si mesmo das dificuldades que enfrentaria. Ele chamava isso de premeditação do mal, uma prática estoica em que se antecipa os desafios com o objetivo de não ser pego desprevenido. Ao visualizar o pior com clareza, o impacto emocional se torna menor quando o pior acontece de verdade. Para Marco, manter-se calmo era uma questão de disciplina e hábito. Ele via cada contratempo como um teste, cada ofensa como uma chance de treinar a paciência, e cada perda como uma lição sobre a impermanência das coisas. Epicteto nasceu escravo. Não tinha liberdade física, mas encontrou liberdade interior por meio do estoicismo. Sua história é uma das mais inspiradoras da filosofia antiga, porque mostra que a verdadeira paz não depende das circunstâncias. Ele ensinava que os seres humanos são perturbados não pelos eventos, mas pela opinião que têm sobre eles. Essa frase, que hoje ecoa em livros de autoajuda e palestras de inteligência emocional, é tão poderosa quanto simples. Para Epicteto, a mente calma era fruto de clareza. Se você sabe o que pode e o que não pode controlar, e aceita isso de forma racional, nada pode te abalar por completo. Ele dizia aos seus alunos: não peça para que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer.
e sua vida será serena. Sêneca foi um dos pensadores mais influentes do estoicismo e talvez o que mais escreveu sobre como lidar com emoções intensas, especialmente o medo, a raiva e a ansiedade. Em suas cartas e ensaios, ele abordava constantemente o tema da serenidade. Para Sêneca, a ansiedade era muitas vezes resultado de uma mente que vive mais no futuro do que no presente. Ele escreveu: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." Quantas vezes você se pegou criando cenários catastróficos que nunca aconteceram? Sêneca nos lembra de que grande parte do nosso sofrimento é voluntário, nascido de pensamentos incontrolados que nos afastam da realidade. Uma das práticas recomendadas por ele era o chamado ensaio da adversidade, ou seja, praticar voluntariamente pequenos desconfortos para fortalecer o espírito. Dormir no chão por uma noite, vestir-se de forma simples, comer pouco. Isso fazia com que a mente percebesse que pode sobreviver a muito mais do que imagina. É o oposto do hedonismo. É o treino da resiliência. Embora não tenha sido estoico por formação, Nelson Mandela encarnou muitos princípios do estoicismo durante os 27 anos em que esteve preso injustamente. Isolado, humilhado e privado da própria liberdade, Mandela cultivou algo que poucos conseguem em situações tão extremas: serenidade e propósito. Ele compreendeu que a única coisa que realmente controlava era sua atitude diante da adversidade. Em sua autobiografia, ele descreve como aprendeu a controlar suas emoções para não se tornar escravo do ódio e da raiva. Mandela disse certa vez: "Aprendi que coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele." Essa visão estoica de coragem como domínio da mente sobre os impulsos foi o que permitiu a ele não apenas sobreviver ao cárcere, mas sair dele pronto para unir um país. Mandela não reagiu com vingança, e sim com clareza e razão. Assim como um estoico, ele transformou o sofrimento em sabedoria e a dor em ação. Agora que já vimos exemplos históricos, vamos às ferramentas práticas que o estoicismo oferece para lidar com situações de estresse. A dicotomia do controle. Essa é a base de toda a filosofia estoica. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Se sim, haja com sabedoria. Se não, aceite com serenidade. Essa prática reduz a ansiedade drasticamente, porque evita que você desperdice energia mental em coisas que não pode mudar. B. Premeditação do mal. Premeditatio malorum. Visualize os possíveis obstáculos antes que aconteçam. Antecipe a perda, o erro, a falha. Isso não é pessimismo, é preparação. Ao se preparar para as dificuldades, você evita o choque emocional. Quando a dor chega, ela já foi processada mentalmente. Isso cria uma blindagem interna. C. Visualização negativa. Todos os dias, reserve alguns minutos para imaginar a perda das coisas que mais valoriza: seu trabalho, sua liberdade, até mesmo seus entes queridos. Pode parecer mórbido, mas é libertador. Essa prática não apenas fortalece a resiliência, como aumenta a gratidão. Quando você entende que tudo é temporário, passa a valorizar mais o agora e a se desesperar menos diante da mudança. Embora o estoicismo seja uma filosofia racional, ele não ignora o corpo. E quando falamos em estresse, o corpo tem papel fundamental. A forma como respiramos pode intensificar ou reduzir estados emocionais. A ciência moderna comprova que respirações lentas e profundas ativam o sistema nervoso parasimpático, responsável pela sensação de calma e equilíbrio. Curiosamente, os estoicos já intuíram isso há 2000 anos. Eles aconselhavam momentos de isolamento silencioso para refletir e voltar para dentro. Esse hábito, quando combinado com a respiração consciente, se transforma em uma ferramenta poderosa para interromper ciclos de estresse. Você pode praticar algo simples como inspirar por 4 segundos, reter por 4 segundos, expirar por 6 segundos. Esse ciclo básico, feito por apenas 2 minutos, já altera seu estado interno. E um estoico entende: mudar o estado interno é o primeiro passo para dominar o externo. Todos os grandes estoicos escreviam. Marco Aurélio registrava suas reflexões para se lembrar do que era importante. Sêneca trocava cartas com Lucílio. Epicteto ensinava que nenhum dia deveria terminar sem uma revisão da própria mente. Escrever é uma forma de organizar o caos interno. Ao colocar os pensamentos no papel, você cria distância entre você e suas emoções. Isso permite observar com clareza o que antes parecia confuso ou avassalador.
Um diário estoico pode incluir perguntas como: o que fiz bem hoje? Onde perdi o controle? O que está fora do meu alcance? O que posso fazer melhor amanhã? Essa prática diária constrói, aos poucos, uma mente treinada para responder em vez de reagir. E é essa pequena diferença que separa os impulsivos dos sábios, os estressados dos tranquilos. O mundo é incerto por natureza. Eventos inesperados, perdas, doenças, reviravoltas, tudo isso está fora do nosso controle. O que o estoicismo ensina é que a serenidade nasce da aceitação sincera dessa instabilidade. Epicteto dizia: não busque que os eventos ocorram como você quer, mas deseje que eles aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá serenamente. Essa é uma das lições mais difíceis, porém mais poderosas. Aceitar o que a vida traz, sem resistência emocional desnecessária. Aceitar não é se conformar, mas compreender profundamente que a realidade é neutra. O julgamento está em nossa mente. Ao remover o peso emocional de isso é injusto ou isso não deveria ter acontecido, abrimos espaço para agir com clareza. Treinar essa aceitação diariamente, diante de um atraso, de uma crítica ou até de um problema maior, é como construir um escudo invisível que protege sua paz interior. O estoicismo não nega o sofrimento. Ao contrário, ele reconhece que todos nós iremos experimentar dor, perda e frustração. Mas a diferença está em como você responde a isso. Marco Aurélio, imperador romano e autor das Meditações, escreveu grande parte de sua obra durante tempos de guerra, doença e traição. E ainda assim, encontramos em suas palavras uma paz sólida, uma certeza profunda de que tudo pode ser transformado em virtude. Ele disse: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Essa é uma das maiores joias do pensamento estoico. O obstáculo não é o fim, mas o começo de uma transformação. A traição pode se tornar força. A dor pode se tornar empatia. O fracasso pode se tornar sabedoria. Para o estoico, a vida não acontece contra você, mas para você. Tudo pode ser usado para crescer. Em um mundo caótico, ter um espaço interno de calma é essencial. Os estoicos falavam em construir uma fortaleza da mente, um espaço inabalável dentro de si mesmo, onde nenhuma opinião, evento ou provocação externa pode alcançar. Essa fortaleza não é construída com força bruta, mas com prática, reflexão e virtude. Aqui estão os pilares dessa construção: autodomínio, não ser refém das próprias emoções; razão clara, agir com lógica, não com impulso; propósito firme, ter uma visão maior que o momento presente; aceitação consciente, receber o que a vida traz, com dignidade. É dentro dessa fortaleza que você encontra equilíbrio, mesmo nas tempestades. Não se trata de ser frio, mas de ser estável, de ser firme como uma montanha, mesmo quando os ventos do mundo sopram com violência. A chave para manter a calma em situações de estresse não está em uma técnica milagrosa ou em um momento de iluminação súbita. Está na prática diária. Todos os dias, você terá a oportunidade de reagir com raiva ou com tranquilidade, com ansiedade ou com racionalidade, com ego ou com sabedoria. O que define sua evolução é a disciplina constante. Mesmo nos dias em que não está motivado, mesmo quando tudo parece desmoronar. Os estoicos ensinavam que a virtude não nasce do conforto, mas da repetição no desconforto. Respirar fundo diante de um ataque. Ouvir calmamente uma crítica injusta. Dizer não ao impulso de culpar alguém. Isso é treino. Isso é força. A mente que pratica diariamente se torna invencível. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, talvez tenha sido um dos maiores representantes modernos da essência estoica. Ele escreveu: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância. Essa frase sintetiza o coração do estoicismo. Não importa o caos lá fora. Não importa a injustiça, o fracasso, a dor. Você ainda tem o poder de escolher, de respirar, de não revidar, de agir com dignidade, de ser maior que o momento. E essa escolha, repetida dia após dia, molda uma vida plena de propósito, paz e força. O estoicismo não é um destino, é uma jornada. Não existe um ponto final, onde você se torna 100% calmo, invencível e sábio. O que existe é o caminho,
cheio de quedas, aprendizados e reconstruções internas. Treinar a mente para permanecer calma em situações de estresse é um trabalho de uma vida. Mas cada passo dado nesse caminho te aproxima da liberdade interior. Cada pequena vitória sobre a raiva, o medo ou o desespero te torna mais forte, mais estável, mais humano. A sabedoria dos antigos estoicos está aí, viva, acessível e atual como nunca. Cabe a você colocá-la em prática, hoje, agora, na próxima respiração. Lembre-se, a paz que você procura não está lá fora. Está na sua resposta. Está em você. Treinar a mente estoica é como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ela se torna diante dos desafios. O segredo está na constância e na repetição das pequenas ações. Aqui estão alguns exercícios simples, mas poderosos, para aplicar diariamente. Revisão noturna. Ao final do dia, analise suas ações. Onde você perdeu a calma? Em que momentos foi sábio? Essa análise contínua promove autoconsciência e evolução. Momento de silêncio. Separe 5 minutos para sentar em silêncio, sem distrações, apenas observando seus pensamentos. Isso desenvolve atenção plena e desacelera a mente. Autoquestionamento estoico. Pergunte-se ao longo do dia: isso depende de mim. O que um sábio faria nessa situação? Isso será importante em 5 anos. Esses exercícios, quando feitos com disciplina, ajudam a mente a reagir com clareza em vez de impulsividade. São pequenas ações com grande impacto ao longo do tempo. O verdadeiro teste de uma mente estoica não acontece no conforto, mas no calor das situações difíceis. Uma discussão acalorada, uma decisão urgente, um imprevisto doloroso. Nessas situações, a prática é mais importante do que a teoria. Veja como aplicar o estoicismo na prática. 1. Use a pausa estoica. Antes de responder, respire. Literalmente, uma respiração profunda de 3 segundos cria espaço entre o impulso e a resposta. Nesse pequeno intervalo, nasce a sabedoria. 2. Questione suas emoções. A emoção surgiu. Raiva, medo, frustração. Pergunte-se: de onde isso vem? E ela é útil agora. Não se trata de suprimir emoções, mas de entendê-las e usá-las como sinal, não como guia. 3. Assuma a perspectiva de cima. Imagine que está observando a situação de longe, como se fosse uma peça num tabuleiro. O distanciamento mental reduz o impacto emocional e aumenta a clareza. 4. Prepare-se com antecedência. Os estoicos se preparavam mentalmente todas as manhãs para os desafios do dia. Ao antever o estresse, você reduz seu poder sobre você. Sêneca dizia: o que nos apavora mais são as ideias, não os fatos. Se você muda a narrativa interna, muda também sua experiência da realidade. O estoicismo não é uma filosofia para ser estudada em livros, mas para ser vivida. E ele brilha especialmente quando aplicado aos aspectos cotidianos da vida. No trabalho, lembre-se de que nem todos têm os mesmos valores que você. Não espere justiça absoluta ou reconhecimento constante. Foco no que está ao seu alcance. A qualidade do seu trabalho, sua postura, sua ética. Não se envolva em fofocas ou dramas. Escolha a tranquilidade da razão. Nos relacionamentos, você não controla os sentimentos, decisões ou palavras dos outros, apenas os seus. Ao ser desrespeitado, escolha o silêncio ou uma resposta sábia. Como dizia Epicteto, se alguém te ofende, é sinal de que tua mente não está bem protegida. Pratique a empatia e a escuta ativa. Um estoico busca compreender antes de julgar. Na vida pessoal, mantenha rotinas simples e ordenadas. A ordem externa reflete a ordem interna. Cultive gratidão. A visualização negativa ajuda a valorizar o que se tem. Desapegue-se de resultados. Faça a sua parte com excelência e deixe o restante aos desígnios da natureza. O estoicismo é especialmente útil nas pequenas situações diárias que, somadas, moldam nossa vida emocional. Saber manter a serenidade no trânsito, a paciência com o erro alheio ou a calma diante de uma crítica são atos revolucionários de domínio próprio. Um verdadeiro praticante do estoicismo não guarda a sabedoria para si. Ele espalha serenidade ao seu redor. Ensinar a calma é uma forma de liderança silenciosa. Na família, dê o exemplo. As crianças aprendem mais pelo que você faz do que pelo que você diz. Encoraje o questionamento. Isso realmente importa.
está sob nosso controle. O que podemos aprender com isso? Pratique o elogio da virtude, não do resultado. Valorize a paciência, a coragem, a humildade. Com filhos, ensine-os desde cedo sobre o controle das emoções. Frases como respire antes de reagir ou isso vai passar funcionam como sementes estoicas plantadas na infância. Use histórias estoicas adaptadas para mostrar como grandes pessoas lidaram com a dor, a perda e o medo com coragem. Com equipes ou no trabalho, promova um ambiente de autocontrole, foco e respeito mútuo. Em momentos de crise, seja a âncora emocional. Se você mantém a calma, os outros seguem seu exemplo. Use princípios estoicos em reuniões. Objetividade, clareza, responsabilidade individual. A calma é contagiosa. Quando cultivada de forma sincera e disciplinada, ela inspira os outros a também buscarem sua própria paz interior.